Pessoal da torcida tricolor, estamos começando mais um Contextualizando. Este é o primeiro Contextualizando fora das sextas-feiras, né? Que a gente está aqui com o Thiago Braga. Como a gente está com muito conteúdo, quando a gente tiver conteúdo, a gente vai ter mais Contextualizando. Não fazia sentido ser de outro modo. Vocês vão perceber que o Thiago Braga ele está oscilando um pouco, conexão dele com algum probleminha. Então, pessoal, aí fique atento que às vezes a gente vai demorar um pouquinho para interagir com ele, porque tem um delay. Nós vamos trabalhar com delay. Aí, tempos de guerra, de pandemia, a gente se vira como pode. E o Thiago Braga está aqui para falar dessa questão dos contratos, falando em pandemia, na pandemia, porque o São Paulo, para variar, o São Paulo não é apenas o São Paulo, mas para a gente aqui interessa apenas o São Paulo. O São Paulo fez uma negociação unilateral com seus atletas. Isso é bastante perigoso, ou não, a gente vai descobrir agora. Está ao meu lado o Gabriel Pressini, que já vai começar com a pergunta. A primeira pergunta que pouco tem a ver com o tema, mas manda bala, Gabriel. Sim, é só para a gente fazer uma introdução, até porque é um tema de hoje e o São Paulo também está muito de olho nisso, que é a questão dos mecanismos de solidariedade, né, Thiago? Hoje a FIFA alterou o funcionamento desse mecanismo. Eu queria só que você explicasse, foi até um texto seu hoje no Lei em Campo, né? A gente recebeu o Andrei Kampf na sexta-feira, hoje a gente recebe você também da equipe, e o texto foi seu. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa nova adaptação aí do mecanismo de solidariedade da FIFA. Fala, Bandana, fala, Gabriel. Prazer estar aqui com vocês. Acompanho já há um tempo o trabalho de vocês. Vejo o Bandana de vez em quando lá no Morumbi, quando eu vou lá cobrir. Muito bom a gente poder discutir essa parte de contratos e ter cada vez mais gente interessada nesse tipo de assunto, porque qualifica o debate e forma espírito crítico para o torcedor poder cobrar até o dirigente sobre os malfeitos que acontecem no dia a dia do clube, no caso específico que a gente está falando aqui, o São Paulo, mas isso é uma prática comum aqui no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro em si. Sobre o mecanismo de solidariedade, a mudança que a FIFA fez foi que agora, basicamente, e explicando assim diretamente, vamos usar o exemplo do Antony. O Antony foi vendido para o Ajax e antigamente, se o Ajax resolvesse vender o Antony para o PSV, uma coisa que é pouco provável, mas vamos usar o exemplo dele, o São Paulo não receberia o valor referente ao mecanismo de solidariedade. Isso, a partir de ontem, se acontecer, também vai passar a render frutos do mecanismo de solidariedade. Antigamente era só se o Antony fosse vendido do Ajax para o Tottenham, por exemplo, para um outro país, para um clube de um outro país. Agora a FIFA fez essa mudança e ela impacta diretamente nos cofres de clubes brasileiros e sul-americanos, clubes formadores, porque pode gerar mais oportunidades de render dinheiro através do mecanismo de solidariedade para o clube formador. Basicamente é isso. Então, isso já é uma coisa boa, o São Paulo pensar nisso. É pouco provável que um jogador, mas basicamente é um jogador, ele é comprado para um time da Itália. Se ele for vendido dentro da Itália, ele não recebia e agora recebe. Então, mesmo que seja pouco provável, os times já vão ficar mais atentos, né? Também diminui a chance daquelas antigas pontes que a galera fazia, né? Tinha um ponte que um time compra menor, com o valor, depois ele passa para um time maior e isso já fica uma coisa mais, quer dizer, se passar, fica uma coisa mais bacaninha. E agora a gente pode entrar pra mesmo, Portugal, né? Talvez. Como é que é? Desculpa te cortar, mas para Portugal talvez isso funcione bastante. Para Portugal. Porque Portugal, o cara vai para um time pequeno de Portugal e acaba vendido, né? Portugal tem uma vitrine própria lá. Campeonato. Sim. É verdade. Vamos começar com o tema então, Gabriel? Vale lembrar que São Paulo tem vários jogadores em Portugal, né? Sim. Só no Portimonense tem Denner, Júnior Tavares, Lucas Fernandes. Bom, tem bastante. Estoril tem bastante jogador de São Paulo. Em Portugal... O Portimonense podia colocar o São na frente já, né? Já é quase filial. E em Portugal, a gente até
tratou de questões de direitos de transmissão, né, em Portugal, tem uma disparidade muito grande que cria dois times muito diferentes dos outros, Porto e Benfica, um pouquinho abaixo o Sport, um bloco muito inferior. Então, especificamente para Portugal, isso vale, porque você acaba vendendo para o Portimonense, o poder que o Benfica ou o Porto tem em cima do Portimonense, ele é muito grande. Então, o próprio Lucas Fernandes, alguns jogadores que o São Paulo emprestou e mais tarde vendeu para equipes menores de Portugal, atraíram o interesse dos próprios gigantes dentro do mercado deles lá. Então isso pode significar alguma coisa para os clubes brasileiros e os sul-americanos, que são os grandes exportadores aí, né? Mas, Thiago, entrando um pouquinho na questão agora da pandemia especificamente, né? Muitos acordos estão sendo feitos, os clubes estão sem receita, então eu queria entender, assim, no momento como hoje, ninguém vai entrar com processo contra o clube, primeiro porque o Congresso e todos os processos estão parados, mas segundo porque pegaria muito mal, né? Você vai entrar com processo contra o clube numa época de pandemia, até o juiz tende a olhar para o processo com outros olhos. Mas os processos trabalhistas, eles valem por 5 anos. Então, daqui 2 anos, 3 anos, quando a pandemia passar, eu queria entender até onde os jogadores vão poder entrar com o processo pedindo o que não foi recebido no período da pandemia, e se eles podem eventualmente entrar até com processo por, sei lá, questão de insalubridade, não fiquei exposto ao vírus, já sem os olhos da pandemia, como que a justiça iria ver isso numa lei mais fria, né? É difícil imaginar um cenário pós-pandemia, né? Em todas as esferas do mundo, né? A gente não sabe como que vai ser, nada. O que dá para prever é o seguinte: o que se sabe é o seguinte: a partir do momento que você faz uma redução sem um acordo coletivo, a MP 936, a medida provisória 936, veio para determinar que não precisaria ter o sindicato atuando como intermediário desses acordos. Mas isso não invalida que você tenha que ter um acordo coletivo entre os atletas. A partir do momento que você faz uma redução salarial de 25% até 75%, que é o que foi permitido pela MP 936, sem que os atletas tenham dado um de acordo, sem que tenha um documento oficial, o que pode acontecer é o seguinte: daqui a 3 meses, o jogador que não recebeu 25% do salário dele, ele pode certamente entrar na Justiça do Trabalho falando que não recebeu integralmente o salário dele nos últimos 3 meses. É claro que isso vai depender de caso a caso, do juiz que vai julgar. Como você mesmo disse, agora na pandemia, talvez os juízes podem ser mais benevolentes em relação aos clubes, mas também é fato que os clubes, eles têm um histórico de passivo com atletas, de passivos trabalhistas, de não depósito de FGTS, de não pagamento de INSS, que depõem contra os clubes. E isso também pesa na balança. Um jogador, na letra fria da lei, ele pode conseguir daqui a 3 meses, ou do São Paulo, por exemplo, se eu não me engano, a primeira redução do salarial do São Paulo já foi logo em maio, junho, julho, fechando agosto, ele poderia entrar na justiça pedindo a rescisão unilateral do contrato. E aí o que acontece? O São Paulo fica sem esse jogador, e aí vai se discutir em outros méritos, pode até chegar na FIFA, mas isso é um fato que pode acontecer. E o fato de que você não fez uma negociação, não ouviu os líderes do elenco, não ouviu o elenco inteiro, que seria o justo, o correto, deixa você exposto a uma decisão unilateral, é uma exposição muito grande. Você pode perder jogadores porque você simplesmente não entrou em acordo com aquele grupo de jogadores. Claro, vocês falaram que não é só o São Paulo e que aqui o assunto é o São Paulo, mas isso tem acontecido em vários clubes Brasil afora. Pelo que eu vi pelo que eu tenho de informações, o único clube que garantiu, ou um dos únicos clubes que garantiu a assinatura de todo mundo no ofício foi o Palmeiras.
Então, isso é uma situação muito preocupante se a gente for levar em consideração o cenário atual e o Albarello, que é o diretor financeiro de São Paulo, o Elias, ele, em informações que foram veiculadas, ele já determinou que a redução salarial não deve ser só durante a pandemia do novo coronavírus, ela deve ser uma coisa feita a longo prazo. Como que isso vai ser? Porque pela CLT você não pode reduzir o salário do jogador, do trabalhador em geral. Então é uma coisa que precisa ser muito bem costurada, porque senão pode trazer mais prejuízo ainda para o São Paulo, um clube que tem uma dívida já muito grande, perto do que ele ganha ainda não impacta totalmente as finanças, mas é uma dívida muito grande e preocupante. Eu não vejo saída a não ser negociar e conseguir a assinatura de todo o elenco para que essa redução salarial seja feita. A não ser que seja feita dessa maneira, o clube fica exposto. Bandana, só para a gente trocar e aproveitar direto essa questão, se a gente, tentando entender todo o cenário, né? E eu não sei se existe alguma lei ou se existe alguma lei tramitando ou qualquer coisa nesse sentido, mas os jogadores, eles podem, a partir de 3 meses, né, pedir o contrato rescindido de maneira unilateral. A gente corre risco de, seja daqui 3 meses, seja daqui 6 meses, ou seja no final da temporada, seja lá quando ela acabe, de ter uma grande debandada aí no futebol brasileiro, um grande volume de processos de jogadores que ficaram sem receber, e aí ter uma debandada aí de gente entrando com a mesma ação e conseguindo o mesmo direito, não? Corre o risco. Porque você pode ter o salário atrasado agora e comprovar que você teve o salário atrasado agora só lá no final do ano. O salário atrasado não precisa estar atrasado naquele momento. Você pode ter tido o salário atrasado. Então, mesmo que isso se regularize, e vamos ser prático, é bem pouco provável que isso seja regularizado daqui até o final do ano. A gente está falando do São Paulo, mas assim, é uma realidade que vai acometer todos os clubes, a não ser Flamengo e Palmeiras, que tem parceiros fortes agora. Então, é uma realidade que pode sim acontecer. Vários jogadores entrando com reclamação trabalhista, e especialmente se, no caso de São Paulo, que for em agosto, a gente pode lembrar que a janela de transferências começa por ali. Esse ano, a janela de transferências de verão na Europa vai até durar mais tempo, por conta de tudo que aconteceu. Então, esses jogadores, se eles forem sondados por clubes europeus e essa proposta for tentadora, é possível imaginar que haja uma demandada em vários clubes brasileiros com reclamações trabalhistas pedindo a liberação de contrato para poder assinar com um clube europeu que vai te garantir que você vai receber. No caso do São Paulo, Thiago, a gente tem até um agravante que o clube já estava devendo alguns salários para alguns jogadores, né? Quer dizer, então, assim, só para a galera entender, se vem time da Europa, a gente já teve o caso do Fasson agora, né? Que por outra razão, quer dizer, a coisa não é fácil. Se vem um time da Europa, faz uma proposta para o jogador lá, né, por fora, o empresário vai forçar, utilizar esse dispositivo e o clube vai deixar de ter o que ele teve a vida inteira para negociar, para viver, né? Porque o São Paulo vive de vender jogadores da base de modo muito irresponsável, diga-se de passagem. São Paulo não coloca isso como um bolo, São Paulo coloca isso como modo de sustento de vida e ele pode perder por conta dessa negociação. Então, Thiago, partindo agora com essa preocupação, como é que funcionaria um acordo? Um acordo agora, como é que poderia ser feito um acordo e o que esse acordo valeria do que está para trás, né? Porque assim, no momento que o São Paulo Clube chega, fala, olha, a gente precisa negociar os salários, como é que fica a coisa para trás? É possível fazer uma redução, fazer um acordo? Como é que fica essa costura? Só para deixar claro, se é possível fazer um acordo agora
que valide os atos passados. A gente senta com todo mundo agora em julho, fala, galera, vamos combinar que o que a gente fez lá em abril, maio, junho e vai fazer até o fim do ano está valendo? Esse documento pode ser costurado dessa maneira e é válido assim? E considerando já o que São Paulo devia antes, porque a gente precisa pensar... Né? Não, mas assim, o que devia antes, em teoria, é um mês, você vai pagar e vai ficar por isso mesmo. É mais o período que eles vão ficar sem receber... É o período que eles vão ficar sem receber e não vão receber, que é o acordo, que não vão receber posteriormente, vai cortar e pronto. Mas é que São Paulo precisa colocar esses números para trás, porque eu duvido que tenha condição de pagar acumulado com qualquer coisa. Então, eu estou pensando assim, teria, mas... um contrato... Como é que ficaria essa situação aí, Thiago? É possível? Tem que negociar. É possível, mas assim, é preciso negociar e ter o aceite de todos os jogadores. Uhum. E aí explicar para eles: olha, a gente vai reduzir 25% do seu salário agora, pelos próximos 5, 6 meses, e a gente vai pagar isso em 2021. E tem que apresentar um plano de pagamento para eles. E eles têm que dar o acordo e aí tem que referendar. Não pode fazer, então, como a gente tem lido. Por exemplo, chamar o elenco e fazer um acordo que, gente, não tem condição, não temos receitas, a gente vai cortar 25%, 50%, seja lá quanto for a porcentagem que eles acordarem, e não vamos pagar, sei lá, de agora até o fim do ano, não vamos mais pagar. E isso, nem se o jogador concordar, esse documento é válido? Não, o que precisa ser feito é conseguir com que os atletas aceitem essa redução de salário de 25%, 50% com um plano para o pagamento após, quando tudo começar a se resolver, se encaixar normalmente como era antes. Vale lembrar que São Paulo está sem receita da Adidas, por exemplo, né? Outros clubes estão sem receitas também, de patrocínio. O São Paulo está sem a receita dos direitos de TV do Campeonato Paulista, né? Embora a Globo tenha avisado ontem que já vai começar a depositar o dinheiro do pay-per-view do Campeonato Brasileiro, mas sim, existe uma queda de receitas brusca para todos os clubes do Brasil, mas sem uma negociação coletiva com os jogadores, qualquer outro acordo, ele é frágil e pode ser derrubado na justiça. O que pega na questão depende do juiz que vai julgar cada acordo. Um juiz pode entender que sim, ou você... E em últimos casos ainda tem a questão de lobby. Você pode fazer lobby durante um julgamento, alguma coisa assim, e conseguir ali uma decisão menos prejudicial. Mas se você quer ter garantia de que você não vai ter perda de jogador, que o jogador não vai embora, ou você paga em dia, ou você faz um acordo que seja referendado por todos eles, e de preferência com a anuência do sindicato. E se você for muito além, você pede para esse acordo ser referendado no Ministério Público do Trabalho, que aí você tem todas as amarras possíveis para evitar que você perca um jogador importante. Mas só para deixar claro... Exemplo, a gente sabe que o caso do Daniel Alves... Pode concluir, Thiago, depois eu falo. O caso do Daniel Alves. O caso do Daniel Alves. A gente sabe que, assim, ele tem recebido uma parte do salário, que é a parte em carteira, mas a parte do direito de imagem, o São Paulo tem pagado a conta-gotas, vai. Então, aí tem-se um problema. Até porque já há jurisprudência para entender que direito de imagem é salário. E na maioria dos casos, e não estou falando aqui desse caso específico, mas na maioria dos casos, os clubes usam o artifício do direito de imagem para burlar tributos
salariais, né? Porque você, recebendo pela empresa, você paga muito menos impostos do que recebendo na carteira. Mas só para deixar claro, Thiago, assim, bem objetivo para deixar claro, não existe, juridicamente falando, a possibilidade de um acordo coletivo com os jogadores em que não haja a devolução do valor cortado. Então, nós vamos reduzir o salário em 50%, não vamos devolver esses 50% de julho a dezembro, por exemplo, e caso haja uma negociação coletiva, os jogadores entendam a situação do clube e falam, não, tudo bem, esses 6 meses aqui não tem como devolver mesmo, a gente aceita receber 50% a menos sem devolução. Existe essa possibilidade? Não, o que o São Paulo está devendo, ele tem que pagar. O que pode ser feito é, primeiro, um acordo com o que será feito, né? Por exemplo, reduzir 25% do salário, e aí você faz esse acordo. E se você quiser fazer uma redução permanente, você precisa assinar um novo contrato. Uma renegociação de contrato geral, tá? Tudo bem. Era isso, tudo bem. Bandana, se você quiser continuar, era para deixar bem claro esse ponto que tem sido um ponto que tem sido vinculado na mídia de uma opção que o São Paulo pode fazer, para a gente deixar bem claro que não é uma opção nada segura. Então era esse o ponto que eu achei importante deixar claro. Então, Bandana, por favor, só me alonguei um pouquinho. Nessa coisa do São Paulo tentar negociar, não com os jogadores, mas num eventual processo, imaginando que o São Paulo não faça toda essa cobertura, porque mesmo com toda a cobertura, Thiago, o risco do processo vai acontecer. A diferença é que o São Paulo só vai estar mais coberto, né? O jogador sempre pode entrar, sempre pode alegar, sempre pode brigar e tal. Mas a questão, por exemplo, do São Paulo, do que você falou, receber menos receitas, quanto isso pode ter de peso numa eventual negociação de um processo? O São Paulo falou, olha, quando eu firmei o contrato com o jogador, eu tinha essas receitas e essas receitas foram atrapalhadas por conta da crise e consegui provar essa relação. Isso quanto pode ajudar num processo a favor do clube? Isso. Quanto isso pode ajudar? É um ponto importante, mas é um ponto importante. Não dá para mensurar um ponto desse, porque, assim, cada juiz vai entender de um jeito. Claramente é um ponto importante, e o fato de a gente estar passando por uma pandemia também é importante. Também é uma ressalva. Mas, no fim das contas, é um juiz que vai decidir. E a cabeça dele que vai entender se os argumentos pró-São Paulo ou pró-atleta foram suficientes para aquela decisão. A justiça trabalhista, geralmente, ela vai dar mais peso para o atleta, porque o atleta, na relação com o clube, embora em muitos casos ele ganhe 600, 700, 800 mil reais, ele ainda é a relação mais fraca da relação. Sim. Como todo trabalhador, é a relação mais fraca. Nesse sentido, tem aí que a gente viu esses dias aí, o UOL dando, que está sendo formatado uma espécie de lista negra para não contratar jogadores que entrem na justiça, e aí eles usam o termo abusos judiciais. Só que, assim, o que é um abuso para mim pode não ser um abuso para você. Isso fere totalmente a Constituição. Você não pode basear uma contratação de um empregador numa lista negra. Isso é inconstitucional. Se isso fosse posto em um papel, isso seria facilmente quebrado e passível de multa até. Mas é óbvio que isso tem que ser uma coisa velada para poder perdurar. Era a pergunta que eu ia fazer, porque assim, é muito curioso que alguém tenha falado isso no aberto, né? Porque esse tipo de prática, a gente sabe que no direito trabalhista acontece, de empresas que vão pesquisar o histórico do funcionário, se ele entra no processo, mas eu nunca tinha visto ninguém falar no aberto, não contrato, porque a gente sabe que a sanção daí viria pesada, porque mudaria totalmente, porque assim, o São Paulo corre risco justamente por dever antes. Quando eu falei daquela relação de causa e efeito lá, o atleta pode falar, pô, mas eu já tinha problemas para receber antes, quando estava tudo normal, né? A pandemia não pode ser uma desculpa para tudo.
Quer fazer a última aí, Gabriel? Até pela função do tempo. Não, tudo bem. Só para voltar numa questão que o Gabriel, desculpa, só que o Gabriel tinha me perguntado e que eu acabei não respondendo sobre voltar a jogar. E é uma matéria que eu cheguei a fazer. O jogador que, porventura, contrair Covid nessa volta aos gramados, ele pode processar o clube. Então, seria mais um agravante aí, porque, assim, como o trabalhador, ele tem que garantir toda segurança sanitária e segurança laboral para o empregador, mesmo que ele seja jogador de futebol, porque ele é um trabalhador como outro qualquer, apesar de ter uma legislação totalmente especial. O clube, ele não pode, isso já pensando com a cabeça do clube, né? E aí 2 perguntas para você responder, aproveitando que você voltou nesse tópico. O clube, ele não pode alegar que ele ofereceu todas as condições, mas o atleta contraiu mesmo assim. E a segunda coisa mesmo que o atleta não contraia, daqui um tempo ele pode falar que, não, eu estive exposto ao risco, meu companheiro ali de profissão pegou próximo de mim, podia ter sido eu. No jogo Volta Redonda e Fluminense, 3 atletas do Volta Redonda foram diagnosticados com o vírus um dia antes do jogo. Então pode vir um atleta do Fluminense e falar, olha, estive exposto ao risco, não peguei de sorte. Essas 2 questões, elas, como é que funcionaria? O clube pode alegar que dava as condições, e o atleta pode alegar que estava exposto ao risco mesmo sem pegar? Sobre a exposição, que assim, o clube, se o atleta pegar Covid, o clube é diretamente responsável, porque a menos que o clube consiga provar que esse atleta não pegou Covid pela volta ao trabalho. Nossa, mas assim, é uma coisa bem intangível. E no caso... Você vai ter que provar que ele pegou porque um entregador de pizza veio e o entregador de pizza estava com Covid e pegou. Como que você vai conseguir provar esse tipo de coisa? E aí tem um agravante. Se o atleta respeitou a quarentena e só pegou mesmo depois que voltou aos trabalhos, a chance dele ter pego a Covid por conta da volta aos treinos e jogos, ela é enorme. Tem alguma forma, Thiago, do clube se defender disso agora, junto federações e tal? Porque, assim, essa volta ao futebol, muitos clubes se posicionaram contra. Alguns forçaram para que a coisa acontecesse. Então, tem alguma forma, algum dispositivo para que o clube possa jogar essa responsabilidade para a federação e não para ele próprio? Porque nós vamos ter casos. E assim, às vezes é que nem o Gabriel falou, o São Paulo pode tomar todas as medidas possíveis, mas ele vai enfrentar um clube com menor estrutura, que não tem capacidade de tomar todas essas mesmas medidas, e a gente sabe como é o contágio de Covid. É uma coisa avassaladora. E ainda por cima tem o tempo de incubação, tem todo esse lado. Tem algum jeito do clube, neste momento de volta de futebol, conseguir jogar essa responsabilidade para cima? Ou não tem? Não, a responsabilidade seria compartilhada com a federação. O clube não seria possível o clube se eximir. O que seria possível é o jogador acionar também na justiça a federação. Mesmo que o clube não obrigasse, por exemplo, o clube perguntasse quem quer voltar e quem não quer. Quem não quer. Porque na NBA aconteceu algo mais ou menos assim. Eles deixaram aberto para que o atleta dividisse essa responsabilidade. O São Paulo ou outros clubes poderiam usar isso daí? Primeiro de tudo, o jogador que não se sentir confortável e não se sentir seguro, ele é amparado pela legislação para não voltar a trabalhar. Então, se porventura o clube também der essa oportunidade para ele não voltar a trabalhar e ele pegar a Covid fora do ambiente de trabalho, aí não tem por que o clube ser responsabilizado. O problema é se ele, ao voltar ao trabalho, pegar Covid-19. Aí ele pode ser responsabilizado, sim. O clube vai se vai ganhar,
Se o jogador vai ganhar, se o jogador não vai ganhar, se vai ser indenizado, o que vai acontecer, é outra história. A gente sabe como que a justiça aqui no Brasil ela às vezes beneficia uns e não outros, ela é lenta, é outra história. Mas abre-se a brecha para que o jogador processe o clube por essa volta apressada. Nossa, cara. Thiago, só uma coisa que eu acho que não ficou claro, antes de eu fazer a última pergunta, ou pode ter ficado claro, e eu fiquei aqui computando outras perguntas e acabei não entendendo se ficou claro ou não. O São Paulo fazendo um acordo coletivo com os jogadores, ele consegue validar as ações passadas? Então, por exemplo, os jogadores não receberam o salário completo em maio, junho e julho. Ele vai fazer um acordo com os jogadores agora em julho. Eu vou pagar depois, ou se vocês abrirem mão de receber, eu não pago nada, qualquer coisa. Ele fazendo o acordo agora, ele consegue validar as ações do passado? Mas quando você fala ações do passado, você quer dizer, por exemplo, o salário de fevereiro? Não. Só o da pandemia. Só especificamente de maio, junho e julho. Não antes. Não, pode. Consegue. Pode, tá. Consegue. Tá. Então tudo consegue. bem. Ele tem que chegar e apresentar um plano e falar, olha, a gente já não pagou para vocês em maio e junho por conta da pandemia, porque a gente tem recebido menos por N motivos. E apresentando esse plano, falar, além de maio e junho, a gente vai ter essa dificuldade em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até a gente regularizar a situação. Vocês aceitam isso? Eles aceitando, tudo bem. Tá. Mas também esse valor tem que ser pago lá na frente. Tem que ser apresentado um plano para falar, olha, você vai receber em X parcelas a partir de julho de 2021. Tá. E aí, Thiago, só para finalizar, você citou algumas leis que nesse momento de pandemia, algumas medidas provisórias, na verdade, que nesse momento de pandemia têm sido criadas, e como a gente abordou aqui a questão da lista negra, que o departamento jurídico dos 20 clubes da Série A estão tentando ver aí com as questões que eles consideram abusivas, a negociação em bloco, como você já falou, ela não altera a lei. Não importa que os 20 clubes façam um acordo entre eles, isso não se sobressai a lei. Eu queria saber se tem alguma lei tramitando, alguma medida provisória ou alguma coisa nesse sentido parecida com a Profut, que tirou a obrigação dos clubes de pagar a parcela da Profut nesse período da pandemia, relacionada a contratos, a salários, se tem alguma movimentação no Congresso que tenha o objetivo de proteger o clube ou de dar uma margem para o clube trabalhar em relação especificamente a contratos de jogador. Não, a MP, a única coisa que teve foi a MP 984, que é também dos direitos de transmissão, que permitiu com que os contratos fossem... Porque a Lei Pelé fala em contrato mínimo de 90 dias, e agora, por conta da pandemia, você pode assinar um contrato com um prazo mínimo de 30 dias. Para você conseguir acabar campeonatos estaduais, né? Porque muitos clubes... O Santo André teve todos os jogadores com contrato vencendo no final de maio, né? Então você poderia contratar esses jogadores por esse tiro curto aí para poder terminar os campeonatos. Mas além da MP que determinou que o Profut vai ser atrasado por um ano, né? Sim. Não tem nada disso falando sobre contratos, protegendo contratos de atletas. Perfeito. Cara, eu acho que a gente conseguiu fechar bem, mas eu vou pedir para a galera que está assistindo deixar as dúvidas aqui no vídeo, que a gente está soltando esse vídeo no domingo. Na terça-feira, a gente vai responder as perguntas que a galera fizer aqui, falando com o Thiago. A gente conversa com o Thiago, alguma coisa que a gente não saiba, e a gente vai debater mais isso na terça-feira, na live, porque é um assunto de extrema importância. Simplesmente o futuro, não apenas do São Paulo, mas assim, do panorama do futebol brasileiro. A gente pode ter mudanças muito bruscas em função da pandemia, em função das negociações, e é muito importante cobrar os dirigentes para que eles possam tomar as medidas de
se cobrirem o máximo possível de dispositivos, porque contrato vai ter, jogador insatisfeito ou até empresário chegar na orelha do jogador para tentar conseguir uma vantagem, isso vai ter. Então o clube agora, a responsabilidade do clube é tentar ter aí a melhor cobertura jurídica e tomar os passos mais corretos, como falou bem aqui o Thiago. É isso? Quer fazer alguma consideração final? Thiago, quer fazer alguma consideração? Só agradecer a presença do Thiago. O Thiago também participa, né? Como o Andrei, que a gente conversou do Lei em Campo. Thiago, se você quiser deixar algum recado, fazer alguma propaganda de algum canal, texto seu, fica à vontade. A gente pode colocar até na descrição o texto que você citou do Solidariedade lá da FIFA. E obrigado pela participação. Claro. Não, obrigado a vocês por esse espaço aí, para abrir esse espaço. O debate tem que ser feito. A gente, infelizmente, a gente passa por um momento histórico, mas do lado negativo da história. Mas a pandemia, a gente precisa aproveitar a pandemia também para melhorar nossas relações dos clubes com os jogadores, dos clubes com contratos de televisão. A gente tem que crescer muito nesse sentido. O Gabriel falou dos direitos de transmissão, imagino que o Andrei deva ter falado também sobre a questão de Portugal. Por que Portugal tem problemas? Porque os clubes lá não negociam em bloco, que é o que se avizinha que possa vir a acontecer aqui no Brasil. A gente tem a experiência da implosão do Clube dos 13, lá em 2011, por ali, que foi maléfico para a maioria dos clubes, embora eles tenham pensado no primeiro momento que, por eles ganharem mais naquele primeiro momento, seria uma coisa benéfica, mas a gente viu que houve aí uma discrepância muito grande de valores recebidos e pagos pela Globo para Corinthians e Flamengo em relação aos outros clubes. Então, a gente precisa minimizar e enquanto a gente não tiver um futebol forte, com clubes unidos, a gente não vai poder ser primeira linha de campeonato mundial, de nada, de futebol mundial. A gente vai ser sempre a quinta, sexta força. Os clubes brasileiros vão estar relegados a dominarem a América do Sul. A gente não vai conseguir brigar de igual para igual com nenhum time europeu, por exemplo, porque lá a renda deles é maior, não tenha dúvida quanto a isso. Então, esse é um momento que deveria ser aproveitado pelos clubes para eles se unirem, ao invés de se dividirem, para poder crescer o produto futebol. O futebol é um esporte que movimenta aí cerca de 4 bilhões de dólares por ano, e a gente tem que ter uma fatia boa desse quinhão para os clubes brasileiros. A gente não pode ficar assistindo um clube médio de Portugal vir aqui tirar um jogador nosso das categorias de base que seja um futuro astro de um time brasileiro. A gente não, isso não é mais concebível. Se a gente quiser crescer como produto futebol, a gente precisa se unir. Vale lembrar para os mais velhos, que nem eu, assim, o futebol brasileiro, ele teve 5 anos antes da Premier League, ele teve a criação do Clube dos 13, que se propunha a ser uma liga para dividir tudo que era gerado de receitas através de campeonato, de patrocínio, e esse mesmo clube, com o tempo, virou só um negociador de direitos de transmissão e um fiador para empréstimos dos clubes para a TV Globo, né? E a gente perdeu essa oportunidade já. A gente já perdeu essa oportunidade. O que a gente não pode perder agora é a oportunidade de usar a pandemia, se é que existe um lado bom da pandemia, é a união dos clubes para poder veicular novas formas de receita, gerar novas formas de receita para os clubes brasileiros. É isso. Bom, Bandana, antes só para terminar e complementar, 2 detalhezinhos disso que o Thiago falou. Ele citou Portugal, a gente passou por Portugal aqui também no começo do vídeo. O Mauro César Pereira também colocou no blog dele sobre esse tema de direito de transmissão, que na Turquia, que é um campeonato, em teoria, menos valorizado
que Portugal, os clubes médios, eles ganham, em média, mais do que os clubes de Portugal, justamente pelo modelo de negociação. Enquanto o modelo de Portugal há uma negociação individual, na Turquia há uma negociação em bloco, uma negociação coletiva, e eles conseguem tirar mais dinheiro dessa maneira. E complementando isso que o Thiago falou, é inadmissível que clubes de Ucrânia, Portugal, venham aqui e tirem potenciais grandes astros do futebol brasileiro. Isso tem a ver com o direito de transmissão, com a maneira com que nós vamos enfrentar isso, mas como a gente abordou aqui com o Rodrigo Monteiro de Castro algumas vezes, e como ele e o Mansur abordam em diversas palestras, lives, livros e tudo mais que eles abordam sobre o tema de clube-empresa, isso tem diretamente a ver com a questão do clube-empresa e como os clubes brasileiros, no formato associativo que eles estão, eles chegaram num limite de receita dentro desse formato e que, se a gente quiser competir com esses clubes que a gente deveria ter mais receita ou mais potencial, a gente precisa fazer essa transformação aí. Então, só para complementar essas duas informações. A gente chegou no limite do que a gente consegue arrecadar nesse modelo e de como a gente consegue negociar, inclusive de segurança, né, de quem vai investir. E aí o Bandana agora, a gente ficou falando tanto de que poderia cair as nossas conexões, a dele caiu agora, mas eu acho que ela... Você voltou. Tava normal. Não, mas agora acho que você voltou. Mas, enfim, em cima disso é isso. A gente defende muito esse modelo aqui, porque está na hora da gente aproveitar a pandemia para olhar para frente, como bem falou o Thiago, a oportunidade de ajeitar coisas no calendário, fortalecer o futebol como um negócio, e, enfim, a gente volta a discutir tudo isso na terça. Thiago, se a gente tiver dúvidas, a gente chama você de novo, mas com certeza algumas dúvidas a gente vai mandar para você para discutir na live de terça-feira, beleza? Combinado? Combinado, e quem quiser me chamar aí, o meu endereço do Twitter é esse aí. A gente vai ter gurinha, sempre que vocês precisarem chamar, a gente está aí para conversar. Eu acho meio polêmico também o tema de clube-empresa, mas isso pode ficar para outro dia. Fica, com certeza. Só para lembrar uma declaração que eu vi agora do presidente do Bahia, e o Guilherme falou o Abel falou do direito de transmissão, e o presidente do Bahia acabou de falar que prefere ganhar 3 pontos no Brasileiro do que um título estadual. Essa pode ser uma nova ordem brasileira aí. O campeonato estadual, talvez a gente tenha a chance mais real de dar ao campeonato estadual o peso que ele passou a ter mesmo. Ele é um campeonato que, mal comparando, ele seria como a Copa da Liga Inglesa. É um campeonato que você tem que ter ele como auxiliar, como teste para jogadores e para revelar jogadores de times pequenos. Não dá mais para você ter o campeonato estadual pegando de fevereiro a abril e tratando o campeonato brasileiro de maio a dezembro, com Libertadores em tudo isso, tal. Passou da hora da gente ter o campeonato brasileiro de fevereiro a novembro, como a Libertadores já com a Libertadores sendo decidida em dezembro, tal. Mas o campeonato brasileiro ele tem que ter o ano inteiro para gerar renda pelo menos para os clubes o ano inteiro, e aí a gente pode discutir um campeonato estadual também de fevereiro a dezembro, mas com os clubes não sendo obrigados a jogar com seus elencos principais, ou então com os clubes só entrando em fases finais, ou um campeonato estadual que seja mata-mata, com clubes de Série A2, Série A3, disputando até setembro, e os grandes só entrando em setembro. Aí a gente não sabe, tem várias fórmulas que poderiam ser feitas, mas o importante é a gente ter o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil o ano inteiro. É isso, e como disse o presidente do Bahia, provavelmente com o calendário terminando ano que vem, os estaduais passarão a ser debatidos como a gente deveria fazer há muito tempo, mas não fazia, porque não vai ter tempo de se disputar os campeonatos estaduais como a gente conhece hoje. É isso? É isso. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos São Paulo.